Oi pessoal, meu nome é Juliette, eu sou a divulgadora científica aqui do canal Me Ajuda Aí no YouTube. Hoje a aula é sobre genética. Genética é uma coisa que eu gosto muito de estudar, a minha pós-graduação é em genética, mas também é uma coisa que gera muita dúvida em vários alunos, porque vários acham difícil, mas não é tão difícil assim, é só aprender direitinho. Então a gente vai começar a aula de genética com conceitos básicos de genética, né? O que é mais básico para a gente poder começar a estudar coisas um pouco mais avançadas, certo? Se você se interessa pela aula, fica comigo que a gente vai começar agora. Antes da gente começar, pessoal, eu vou pedir para que vocês, por favor, deixem seus comentários, me ajuda bastante, eu gosto bastante de responder os comentários de vocês. Curte o vídeo e se inscreve que aí você vai saber sobre tudo que está acontecendo no canal. Eu posto aula, posto curiosidade, então vai ser bem legal e vai me ajudar bastante. Muito obrigada por todos que estão aqui comigo agora. Então vamos lá, gente. Falando de genética, a gente vai para os conceitos básicos de genética, né? O que é genética? Por que a gente estuda genética? A gente estuda genética há pouquíssimo tempo. Se a gente for observar o tempo de Terra, né, o tempo que a Terra existe, 4,5 bilhões de anos, a genética é um ramo da biologia, é muito jovem, tá? Ela começou a ser estudada mais em 1900 para frente, mas quando a gente fala em DNA, que é o nosso material genético, né? E na manipulação do DNA, aí a gente está falando dos anos 30, dos anos 40, então a genética é bastante jovem, os estudos da genética são bastante jovens, tá? E a genética é super utilizada hoje em dia, então hoje em dia a gente tem vários ramos, sub-ramos da genética na área de alimento, né? Fabricação de alimentos, como por exemplo os alimentos transgênicos. A gente também utiliza a genética para entender algumas doenças, para entender o funcionamento de vírus e bactérias, para desenvolver novos medicamentos, para desenvolvimento de vacinas e também para entender uma coisa chamada hereditariedade. Hereditariedade é o que a genética estuda a fundo. Hereditariedade diz respeito às características hereditárias, ou seja, diz respeito àquelas características que nós herdamos dos nossos genitores. Quem são os nossos genitores? No caso da espécie humana, os nossos genitores são os nossos pais. E os nossos pais herdaram essas características hereditárias dos pais deles e os pais deles dos pais deles. Então a gente vem carregando algumas características no nosso material genético, no nosso DNA, ao longo desses anos, tá? Essas características genéticas, elas dizem respeito a como nós somos. Então, o nosso DNA, que está presente em todas as células de um corpo humano ou de um corpo de qualquer ser vivo, então dentro da célula tem um núcleo e lá dentro do núcleo tem o DNA, o material genético. Esse material genético, ele conta pra gente como nós somos. Então, se nós fôssemos capazes de ler como se fosse um livro com letras, a gente leria a nossa vida. Quem é a Juliette do começo da vida dela até mais ou menos, até provavelmente que doença ela vai ter no futuro. Então, o DNA é o nosso livro da vida e ele é hereditário. Nós herdamos 50% do nosso material genético dos nossos pais e 50% do material genético das nossas mães. E essa combinação gera nós, gera eu, gera você, gera todos os seres vivos, tá? E aí, como que a gente vai estudar esses conceitos de genética, né? Que são vários. A gente vai falar de síndrome, de doenças congênitas, de epigenética, a gente vai falar de cromossomos homólogos e a gente vai falar disso para ficar muito mais fácil de entender na lousa, no papel. Então fica comigo aí para a lousa para a gente entender melhor o resto do que a gente está estudando em genética. Então vamos lá, pessoal. Fiz um mapa conceitual com muito carinho para vocês, para a gente dar uma olhadinha, se quiser tirar um print, né? Tirar um print da tela para dar uma olhada e usar para estudar, é legal, né? Então, eu vou repetir aí o que eu já falei sobre genética para vocês, né? Então, vamos lá, ó. A genética, então, é um ramo da ciência que estuda a
hereditariedade, certo? E o que é hereditariedade? Hereditariedade é a transmissão das características genéticas por meio da reprodução. Ou seja, a hereditariedade é a transmissão do nosso DNA, dos nossos genes. E esses genes, eles vieram dos nossos genitores, nosso pai e a nossa mãe, através da reprodução, certo? Ótimo! E qual é a importância de se estudar a genética, de se estudar a hereditariedade? Então, hoje em dia, a gente tem vários ramos na genética e, dentre eles, a importância de se estudar, né? A importância de se estudar genética está aí nas doenças, né? A gente pode descobrir cura de doença ou descobrir qual é o gene responsável por desencadear determinadas doenças em algumas pessoas. Então, quem sabe lá no futuro a gente não tenha remédios específicos para nós. Então, a gente vai fazer uma leitura do DNA da Juliette, a gente vai descobrir quais são as propensões genéticas dela, o que pode ser que ela venha a ter no futuro, e aí a gente sabe o segmento do gene que vai propiciar determinadas doenças na Juliette, e a gente pode então fabricar um remédio específico para ela. Olha que maravilha, né? Que coisa boa. Então, a gente falou aí, né, da criação de medicamentos, da cura de algumas doenças. A gente também utiliza a genética para a fabricação de alimentos. Então, hoje em dia, a gente tem uma indústria milionária, né, que é a indústria dos alimentos transgênicos, tá? E os alimentos transgênicos, que são em grande escala produzidos, né, no mundo inteiro, são fabricados através do estudo da genética, tá? Não da hereditariedade, mas através do estudo da genética. A gente vai falar sobre transgênicos nas próximas aulas aí, sobre as discussões positivas e negativas a respeito desses alimentos, tá? Quando a gente fala de hereditariedade, né, dessas características que foram herdadas por nós, dos nossos genitores e assim por diante, a gente também tem que levar em consideração uma coisa chamada epigenética. Epigenética significa que todas essas características presentes no nosso DNA, elas podem ser expressas, ou seja, a gente pode vir a apresentar essas características de acordo com o meio ambiente onde a gente vive. Então, o meio em que a gente vive pode sim mudar algumas características que estavam presentes no nosso DNA. Ele não muda o nosso DNA, mas ele muda o que a gente expressa na nossa vida. Então, por exemplo, vamos supor aí que geneticamente eu tenho lá no meu DNA escrito lá o que eu tenho uma predisposição a vir a ter um câncer de mama, né? Um câncer na mama. A minha mãe teve câncer de mama, essa parte é verdade. A minha mãe teve câncer de mama e eu posso ter lá no meu DNA essa predisposição a ter um câncer de mama também. Mas se ao longo da vida eu não tiver nenhum tipo de fator externo que faça com que eu tenha mesmo esse câncer, então se eu tiver uma vida boa, alimentação saudável, durmo bem, pratico atividade física, todas essas características podem fazer com que eu nunca venha a expressar essa parte do meu DNA, que eu vou chamar de gene, essa parte do meu DNA que expressa essa doença. A mesma coisa para câncer de pulmão, por exemplo, né? Eu posso vir a ter uma predisposição genética que veio dos meus antepassados a ter um câncer de pulmão, mas eu sou uma pessoa saudável, que nunca fumei, que vivo numa cidade que não tem muita poluição, me alimento bem, durmo bem, então pode ser que eu nunca tenha esse câncer que está lá escrito no meu DNA. A gente vai chamar isso aí de epigenética, ou seja, além da hereditariedade do meu DNA, os fatores externos, né, o meio ambiente, também são responsáveis por apresentar, né, na nossa vida as características que a gente tem. Tá? Outra coisa que a gente estuda bastante em genética são as doenças congênitas. O que são doenças congênitas? Doenças congênitas são aquelas doenças que vieram no meu DNA. Então, eu não consigo mudar o meu DNA, elas estão ali no meu DNA. Então, eu vou chamar essas doenças de congênitas, como, por exemplo, diabetes. Tem pessoas que já nascem diabéticas e o diabetes é uma característica que pode ser herdada. Então, lá no meu DNA também pode ter uma predisposição. E aí, eu chamo essa doença de doença congênita. Outra nomenclatura que a gente utiliza bastante quando a gente está estudando genética, que a gente também está falando de hereditariedade, são as síndromes.
Síndromes são aquelas características que as pessoas apresentam e que por enquanto, né, a gente nunca pode falar para sempre, mas que por enquanto elas não têm cura. Então a pessoa apresenta uma doença congênita, que significa então que ela, no momento do nascimento, ela já apresenta aquela diferença, né? Essa diferença, que é uma alteração no DNA, né, congênita, ela, por enquanto, ela não tem nenhuma cura, não existe algo que a gente possa fazer para curar essa pessoa. Esse erro está contido no DNA da pessoa e a gente vai chamar, então, de síndrome. Então, as síndromes normalmente geram doenças, geram patologias sem cura. Mas nem todas as síndromes são, né, e devem ser encaradas como doenças, tá? A gente tem algumas síndromes, como por exemplo Asperger, né, que é o autista, que ele tem diferenças da diferença de uma pessoa normal, porque nesse mundo ninguém é normal, e são diferenças que não podem ser mudadas, por isso são chamadas de síndromes, mas que a gente não deve encarar, né, como uma doença, né? Então a gente precisa entender que quando a gente está estudando genética, a gente vai falar de anomalia, a gente vai falar de patologia, que são doenças, né? São erros, mas que não necessariamente a gente está falando mal dessas pessoas, muito pelo contrário, a gente precisa aprender a conviver com todos os tipos de diferenças do planeta, né? Então, quando a gente estuda hereditariedade, a gente vai estudar alguns ramos aí da genética, que são epigenética, as síndromes e as doenças congênitas, né? Então, como eu disse para vocês, a epigenética estuda aí os fatores ambientais que podem alterar o funcionamento de um gene sem alterar o DNA. Então, a gente tem aí alguma propensão, algum gene, né, dessa pessoa que vai desencadear uma doença no futuro, e aí esse gene ele pode ser ativado ou pode nunca ser ativado de acordo com o estilo de vida dessa pessoa, de acordo então com os fatores ambientais, né? Como ela leva a vida, pode acontecer desse gene ser expresso ou pode acontecer desse gene nunca ser expresso, tá? No caso das síndromes que a gente estuda através de cariótipos, a gente vai ver isso depois, né? A gente pega lá os cromossomos e observa eles. Então, as síndromes, elas são um conjunto de características de um indivíduo que determinam uma patologia, né? Quando a gente fala em patologia, a gente está falando de determinada doença, tá? A gente tem várias síndromes, síndrome de Cri-du-Chat, síndrome de Down, né? O Asperger, a gente tem muitas síndromes, tá? E quando a gente utiliza essa nomenclatura síndrome? Quando a gente está falando de alguma coisa que não tem cura, tá? Então, se ainda não tem cura, a gente utiliza o termo síndrome. E algumas doenças podem ser congênitas. O que são doenças congênitas? São aquelas doenças que se apresentam por ocasião do nascimento. Então, a pessoa ela já nasce com aquela predisposição. Algumas doenças, né? Algumas pessoas já nascem míopes, por exemplo, que é uma característica hereditária. E aí, se você nasce daquele jeito, então você tem uma doença congênita, né? Outra é o lúpus, por exemplo, né? Que mais? Lúpus. A outra doença que a gente tem bastante aí, principalmente aqui no Brasil, são pessoas diabéticas, também são doenças que podem ser congênitas ou podem vir a acontecer na sua vida por conta do seu fator ambiental. Certinho? Então vamos lá, gente, para mais conceitos importantíssimos para a gente começar a estudar genética, né? Então eu fiz mais um mapa conceitual, se vocês quiserem tirar um print, essa é a hora. E valorizem aí o mapa conceitual da Pro, deu muito trabalho, mas eu fiz com muito carinho pensando em todos vocês. E aí, nesse mapa conceitual, a gente vai falar um pouquinho de cromossomo, gene e DNA. Então vamos lá, gente. DNA, né, ele é formado aí, né, o DNA humano ou o DNA de qualquer ser vivo, ele é formado por duas fitas. E essas duas fitas, elas se entrelaçam, elas se espiralam, como se fosse uma espiral de caderno, tá? E esse DNA que se espirala como se fosse um espiral de caderno, nele, de cabo a rabo, inteirinho, né, estão contidas todas as nossas informações hereditárias que vieram dos nossos genitores, dos nossos pais, no caso, né? Então, essas linhas aqui, ó, essa linha provavelmente, né, ó, então uma dessas fitas veio do meu pai e a outra dessas fitas que se entrelaçam veio da minha mãe. Então, as duas juntas e todo o nosso DNA está dentro das nossas células, numa região chamada núcleo. Então, ele fica todo espiralado, né, todo enrolado, empacotado, como se fosse um novelo de lã dentro do núcleo da célula. E aí a gente chama ele de DNA. Então,
do começo ao fim, ele é o DNA. DNA é a sigla para ácido desoxirribonucleico. E como ele está escrito em inglês, ele está ao contrário, né? Desoxyribonucleic acid, tá? E quando a gente fala de gene? Gene, né? O gene é uma porção do meu DNA responsável por determinada característica minha. Então, se no meu DNA eu tenho o meu livrinho da vida, tudo que a Juliette é, tudo que a Juliette será, tudo que a Juliette vai ser, está escrito no DNA. No gene, né? O gene é só uma porção. Então, eu pego aqui, ó, uma porção do meu DNA responsável pela cor dos olhos. Então, é um gene. Uma porção do meu DNA responsável por uma síndrome. É um gene. Uma porção do meu DNA responsável pela altura que eu vou chegar a ter, né? Porque eu não vou crescer mais do que aquilo, né? Então, isso também está no nosso DNA. Quanto a gente vai crescer? Eu vou chamar de gene. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. O DNA abriga todas as características hereditárias de um indivíduo e o gene é parte do DNA, responsável por codificar determinada característica de um indivíduo. Então, eu pego uma parte aqui, eu sei que é o gene de determinada coisa. Hoje em dia, a gente já tem, né, alguns genes que já são descobertos pelos cientistas. Então, existem alguns genes que geram algumas doenças que já são descobertos pelos cientistas, como, por exemplo, alguns cânceres de mama, por exemplo, né? Você já consegue encontrar, né, no DNA de uma pessoa que faça esse exame, né? Faça esse exame de codificação do DNA, a gente consegue encontrar lá se aquela pessoa vai ter ou tem uma predisposição genética a vir a ter um tipo de câncer por causa do gene, tá? E quando esse DNA se enrola, se empacota, se espirala todinho e entre essa fita de DNA eu encontro algumas proteínas, eu vou chamar isso aqui de cromossomo. Então, o cromossomo, ele é a sequência de DNA compactada, mais espiralada possível, né? E nele a gente vai carregar os genes, né? O DNA e mais algumas proteínas que ficam aqui no meio dessa fita de DNA. Ok? Certinho? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre os conceitos básicos de genética. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel, quem é Mendel e o que significa a primeira lei de Mendel. Eu espero mesmo que vocês tenham curtido, que vocês tenham aproveitado. Bons estudos para todos vocês. Não esquece de deixar seu like e deixar seu comentário também, que eu adoro responder. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!